Salve, camaradas! Vamos lá para mais um Evangelho do Dia, mais um tempo de reflexão nas coisas que Jesus ensinou. O Evangelho do Dia hoje, seguindo lá esse momento aí dos relatos de Marcos 4, de 26 a 34. Quero ler com você aqui. Olha que louco. Então, Jesus disse: o reino de Deus é como sementes lançadas num campo por um homem. Ele vai dormir, se esquece do que fez. A semente brota e cresce, mas ele nem imagina como isso ocorre. A terra dá conta de tudo, sem a ajuda dele. Primeiro o caule, depois a espiga e por fim o grão. Quando o grão está maduro, ele o colhe. É o tempo da colheita. Como podemos descrever o reino de Deus? Que ilustração podemos usar? É como a semente da mostarda. É uma das menores sementes, mas uma vez plantada, germina e cresce, mas cresce tanto que os pássaros fazem ninhos em seus ramos e abrigam-se à sua sombra. Com outras histórias semelhantes, ele apresentava sua mensagem ao povo, aplicando as histórias à experiência e compreensão deles. Ele sempre contava uma história. Quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo, desfazendo o emaranhado. Todos os nós eram tirados. Legal isso, né? Tá aqui o Evangelho do Dia, mais um momento ainda. Marcos aqui continua ainda falando de multidão, de parábolas, de discípulos, em coisas que tem a ver com o povo, que o povo entendia, que aquela turma que estava ouvindo entendia. Sementes, terra, planta. E eu, quando olho para isso aqui, eu entendo e aprendo com Jesus o seguinte: a nossa parte é semear, confiar e depois voltar para colher. Essa é a nossa parte. E deveríamos fazer muito bem só isso. Semear bem, confiar bem e colher direito. E aí eu fiquei pensando em notificação, fico imaginando aqui, se nós que somos a turma aí, que fica o tempo todo ativando notificações para receber as informações de quem entrou, curtiu, deixou de curtir, eu fico imaginando, tá dizendo assim, esquece as notificações, esquece, vai dormir. Uma notificação chegou, a semente germinou. Não, aí fica aguardando agora o primeiro caulezinho aparecer, a notificação chegou, olha, o primeiro caule apareceu, aí a notificação chegou, a primeira espiga surgiu, outra notificação, aí o grão ficou maduro, primeira notificação, mais uma notificação do primeiro grão maduro. Mano, Jesus está dizendo aqui, esquece as notificações. Para de ficar com ansiedade durante as fases do processo que você não tem controle nenhum. Nossa. É mesmo, entre lançar a semente e colher o grão, você não tem controle. Não depende de você. Mas a gente vive e age como se tivesse controle, como se essa fase dependesse da gente. Jesus está dizendo assim, relaxa. Você sabe que eu tenho uma filosofia de ministério que eu luto, um dia eu ainda vou conseguir cumprir essa filosofia, ou melhor, na verdade não é cumprir. São assim filosofias que apontam para que eu possa seguir na direção delas o tempo todo. Uma é menos é mais. A outra é perdendo que se ganha.
Tem a outra que é devagar que se vai longe. Tem a ver com minimalismo, buscar sempre o minimalismo, a simplicidade, o mínimo poderoso. Tem a ver com desapego, é perdendo que se ganha. Tem a ver com respeito aos processos, é devagar que se vai longe. Mas tem o desencanado e desapegado é que se vive. Desencanado e desapegado é que se vive. Não andeis ansiosos por tantas notificações, na espera das notificações de coisa que você não tem controle algum. Pois é, a menor semente pode dar uma árvore gigante. A menor das sementes pode dar uma árvore gigante. E além de semear e confiar, sabe qual é a sua... Além de semear, confiar e colher, sabe qual que é a sua participação? Nenhuma. Aquilo que acontece entre semear e colher, sabe no que depende de você? De nada. Putz, quando é que a gente vai aprender isso, hein? Meu Deus, como Jesus é maravilhoso. Agora é o seguinte, esse negócio, quando tá falando isso aqui, tem cara que distorce isso. Você tem que tomar cuidado. Esquece essa maldita teologia da prosperidade. Esquece essa espiritualização da ganância. Essa teologização da ganância. Esquece essa maldição. Esse espírito de mamon com lógica de investimento financeiro. Esquece. No reino, a semente não é o dinheiro, não são as riquezas. Esquece. As sementes são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus. O jeito que Jesus ensinou Moisés, o jeito que Jesus ensinou os patriarcas, o jeito que Jesus ensinou a lei e todos os profetas, o jeito que Jesus ensinou o apóstolo Paulo e todos os apóstolos. As sementes são as palavras de Jesus, presta atenção nisso. E tem muita palavra de Jesus que foi semeada em mim mesmo. E tem coisa que eu só preciso continuar arriscando e confiando nessas palavras que foram semeadas em mim. Tem coisas que foram semeadas em gente que eu amo. Palavras de Jesus que foram semeadas em pessoas que eu amo. Nossos filhos, tem coisas que foram semeadas no coração deles. Está lá a semente, você não tem controle. Você já semeou, agora é hora de confiar. Vai chegar a hora de colher. Põe isso na sua cabeça. A gente fica tão aflito com os filhos, não fica com as filhas. Existem sementes que você... Palavras de Jesus, conceitos de Jesus que você semeou nas pessoas, nos discípulos de Jesus que você tem a honra de caminhar junto. Meu, o que acontece na caverna de Adulão você não faz ideia. Só perguntando para um deles. Coisas que acontecem que não depende de ninguém. Só de arriscar, semear e arriscar, confiar. Tem sementes que você pode semear na sua comunidade de fé. Você pode semear na sociedade, você pode semear nas redes sociais, em tudo que é lugar. Só que nas redes sociais, ultimamente, você tem que tomar muito cuidado também. Sabe por quê? Porque você pode semear, sim, as palavras de Jesus. Mas hoje em dia você tem que ser firme para arrancar muita erva daninha, para bloquear muita erva daninha, para deixar a terra pronta para que de alguma forma a semente daquilo que Jesus falou brote. Ai, meu Deus, me ajude. Então hoje, quando eu leio o Evangelho, eu vejo Deus falando comigo: arrisque semear as minhas palavras, as minhas verdades. Arrisque semear para tudo que é canto. E arrisque confiar, porque confiar é um risco. E deixa o resto com Deus. E esquece as notificações. E depois volta para a colheita.
Eu termino com um conselho legal do Anselmo Green para mim hoje e quero compartilhar com você, que é muito legal mesmo. Esse arriscar em fé quer fortalecer sua coluna e manter as suas costas livres. Livre-se do peso de tentar controlar aquilo que você não vai conseguir controlar. Para que você arrisque e confie nos seus impulsos mais íntimos, sem estabelecer 1000 medidas de segurança em torno de si. Você fica passando muito tempo se estressando muito, perdendo tempo de sono, equilibrando muitos pratos, Deus do céu, preparando muitas narrativas, tendo que conversar com um monte de gente, tomar café com um monte de gente, para poder construir suas narrativas, para garantir que a sua colheita aconteça. Ai, meu Jesus. Jesus. Sem estabelecer 1000 medidas de segurança em torno de si. O mundo lhe será grato quando você se arriscar por algo sem pedir primeiro a licença do mundo todo para transformar suas ideias em atos. E eu escrevi aqui embaixo: dá concretude às tuas convicções, levisão. Então, que Deus me ajude e ajude você. Nos ajude a entender que no reino de Deus a nossa parte é semear, confiar, enfiar na cabeça de uma vez por todas que o processo todo que acontece entre o semear e o colher não é com você, não depende de você em nada, tá bom? Então, se puder fazer um favor de não atrapalhar, ouve o Espírito Santo de Deus dizendo: me ajuda a te ajudar. Tá bom? Beijo bento para todo mundo. Sextou. Que seja uma sexta-feira leve. Que você se divirta e que você curta a sexta-feira. Deus abençoe. Beijo bento.